Olá, o nosso bate-papo de hoje é sobre stipper e pontos Shumo, auxiliando em tratamentos diversos. O objetivo é incrementar a sua sessão após qualquer tratamento que você tenha desencadeado no consultório e queira manter os benefícios por mais 5 dias, 120 horas, que é o tempo que as pastilhas stipper ficam na pele do paciente. Muito bom. Lembrando que temos um total de 12 pares de pontos Shumo. Os pontos Mo são pontos de alarme e ficam no tórax e abdômen do paciente. Os pontos Shu são pontos de assentimento e ficam no dorso do paciente. Os pontos Mo, conforme foi dito, ficam no tórax e no abdômen do paciente. Por exemplo, o ponto Mo, o ponto de alarme do pulmão, é o P1, bilateral. O ponto Mo, o ponto de alarme do coração, é o vasoconcepção 14. É ponto único, não é bilateral. Os pontos Shu ficam todos no dorso do paciente e são pontos bilaterais. Lembrando desses 12 pontos, por exemplo, o ponto Mo, ponto de alarme do pulmão, acabamos de falar, é o P1. O seu correspondente Shu é o bexiga 13, bilateral, e chama Fei Shu. Fei, porque em chinês Fei quer dizer pulmão, e Shu, porque é o ponto correspondente ao Mo do pulmão, está no dorso do paciente. E assim vale para todos os pontos Mo. O correspondente Shu encontra-se no dorso do paciente, nas costas do paciente, são pontos bilaterais, recebem o nome em chinês do Mo correspondente, seguido da palavra Shu. Por exemplo, o ponto Mo, o ponto de alarme do estômago, é o vasoconcepção 12, ponto único também. Quem é o seu Shu correspondente? Bexiga 21, é bilateral e recebe o nome de Wei Shu. Shu do estômago. Wei é estômago em chinês. São 10 pontos aqui, com mais 2 pontos, triplo aquecedor e pericárdio, 12 pontos no total. Eu digo que stipper é sempre a grande sacada. Qualquer que seja o tratamento que você esteja desencadeando no seu consultório, quando faltam 10 minutinhos para terminar a sessão, já encerrou, você coloca o paciente sentado na maca e vai apalpar o ponto Mo, ponto de assentimento, correspondente à queixa do paciente. Estando esse ponto dolorido, você vai colocar stipper nele, se for bilateral, nos dois pontos, se for ponto da vasoconcepção, apenas um stipper, e no ponto correspondente, no dorso, no Shu, você vai contemplar sempre com 2 stippers. Então, terminada a sessão, para o paciente ir para casa, você vai colocar stipper no ponto Shu e no ponto Mo correspondente, o Mo e o Shu, após a anamnese e a palpação. Vamos dar exemplo? Você está tratando, por exemplo, o fígado do paciente. Paciente com raiva, paciente com esteatose hepática, né? Você está tratando o fígado do paciente. Terminada a sessão, faltando 10 minutinhos, o paciente vai sentar na maca, você vai apalpar o ponto Mo, correspondente ao fígado. Quem é o ponto Mo correspondente ao fígado? Fígado 14. Como é um ponto bilateral, você vai apalpar dos dois lados. Estando dolorido, eu vou colocar stipper nos 2 pontinhos F14, cobrir com micropor direitinho, e nas costas do paciente, vou colocar no Shu correspondente 2 stippers também, porque bexiga 18, que é o Shu correspondente ao Mo do fígado, é bilateral. É o Gan Shu. É o ponto Shu do fígado, certo? Muito bom, você está tratando o estômago de um paciente, um paciente com gastrite. Você vai, depois que terminou a sessão, o paciente vai sentar na maca, você vai apalpar o ponto Mo correspondente, vasoconcepção
12, certo? É o ponto de alarme, é o ponto Mo do estômago. Ele estando dolorido, você vai colocar um stipper nele e 2 stippers, um em cada ponto bexiga 21, que é o eixo, é o chu do estômago. Isso vale para qualquer tratamento que você esteja fazendo. Físico, emocional, sempre vai valer, certo? Vale para tudo. Vale para intestino, vale para rim, vale para você tratar o medo do paciente. Qual é o meridiano que contempla o medo? O rim. Quando você apalpar vesícula biliar 25 bilateralmente, que é o ponto Mo de alarme do rim, né? Estando dolorido, você vai deixar stipper nos 2 pontos e no correspondente bexiga 23, Shen Shu, vai deixar 2 stippers também. Sempre coberto com micropor e o paciente ficará assim por 5 dias, por 120 horas. Mesmo que esses pontos não estejam doloridos, a palpação é importante você tratar, certo? Nós dizemos isso porque, às vezes, o paciente tem uma grande melhora durante a sessão e fica mascarado aquele ponto, para de doer, para de ficar sensível, e depois volta a doer. Ele volta a ter sensibilização, sensibilidade. Então, eu trato de qualquer maneira. Stipper é realmente a grande sacada. Qualquer dúvida que você tenha, esse é o meu WhatsApp. Tenho o maior prazer em trabalhar com vocês e em tirar dúvidas. Forte abraço.